Boa noite, irmãos. A nossa meditação de hoje está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Neste capítulo, o Senhor Jesus fez menção de 3 parábolas: ovelha perdida, dracma perdida e a do filho pródigo, que é o foco de nossa mensagem. Lucas, capítulo 15, 11 a 24. Disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O tema da nossa mensagem é: filho volta ao lar. A parábola do filho pródigo, mencionada no Evangelho de Lucas, conforme nós lemos, descreve de forma prática a manifestação da infinita misericórdia de Deus em favor de suas criaturas. Na parte introdutória deste capítulo, nos versos 1 e 2, encontramos a seguinte situação. Por um lado, ao relato de que publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus, conversavam com Jesus. Por certo, aquelas pessoas queriam aprender de Jesus as verdades que o divino mestre, pela excelência de seus ensinamentos, trazia na mensagem do Santo Evangelho, mostrando aos errantes e perdidos na escuridão do pecado a verdadeira luz que apresenta o único caminho de salvação para os que creem. Estes publicanos e pecadores que procuravam estar sempre que possível na presença de Jesus, certamente eram aqueles que tinham fome da palavra de Deus, tinham sede da palavra de Deus, sede da água da vida, razão pela qual estavam juntos da fonte, daquele que tem a provisão de todas as coisas e sustento aos necessitados, o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, há o relato também de que escribas e fariseus também faziam sua parte, só que de um modo diferente. Murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e, além disso, come com eles. Isto na cultura do judaísmo não era permitido, conversar ou ter
parte com pessoas que pertenciam a uma casta diferente da deles. Diante disso, o Senhor Jesus, que conhece pensamentos e as profundezas de cada coração, propôs uma lição esclarecedora através dessas parábolas, enfatizando que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa referência nós encontramos em Lucas 19, 10. E na parábola do filho pródigo, nós encontramos, através desta narrativa, o relato de um homem que tinha 2 filhos, evidentemente, um mais velho e um mais novo. Na descrição feita por Jesus, este homem possuía bens materiais. Embora pudessem gozar de uma possível tranquilidade e bem-estar, o filho mais novo, insatisfeito com a vida que tinha junto àquela família, possuído pelo desejo que é comum na vida de muitos jovens nos dias de hoje, a de conhecer novos lugares, novos ambientes, fazer novas amizades ou atitudes como esta: quero ser dono do meu próprio nariz. A insatisfação desse jovem o levou a tomar uma trágica decisão: deixar a casa paterna. Diante desta sua decisão, o jovem reivindicou ao pai parte dos bens que lhe pertencia, o que lhe foi prontamente atendido, embora isso não fosse o desejo do pai. Depois de receber a fortuna, o rapaz partiu para uma terra distante, vivendo dissolutamente. Dissoluto ou devasso é aquele que é destituído de valores morais. Aquele que tem um comportamento desregrado, vivendo uma conduta imoral. Foi o caso daquele jovem. E como consequência de tudo isso, vivendo uma vida dissoluta, lá pelas noitadas, mundão afora, gastando sem regras, até que chegou um momento em que o dinheiro acabou. Para piorar a situação, sobreveio àquele país uma grande fome, uma pandemia. Acabando o dinheiro, fugiram seus amigos. Não tinha como gozar dos prazeres da vida que antes gozava. As consequências não paravam por aí. Esse rapaz que não fez a aplicação de seu dinheiro estava na miséria. Daí, inevitavelmente, chegou a fome. Estava desempregado. E como a fome não espera que o desempregado vá encontrar um emprego para depois ela atacar, e como naquele país as pessoas estavam passando por uma situação complicada, e este jovem não podendo encontrar um emprego digno para o seu sustento, aceitou cuidar de uns porcos, talvez em troca de um pouco de alimento, mas o que não lhe era suficiente para matar a sua fome, pois este rapaz desejava comer parte da ração destinada aos porcos, alfarroba. Segundo o dicionário bíblico, alfarroba significa alimento vegetal consumido pelos animais e algumas vezes também pelos pobres. Mas nem isso conseguia, pois ninguém lhe dava nada. A situação dele era crítica, até que ele caiu em si. Nos versos 17, 18 e 19, a palavra de Deus descreve essa situação. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Cair em si. Um ato de reflexão sobre a atual situação de uma pessoa que está vivendo uma situação desfavorável.
O caso daquele jovem era de extrema calamidade. A fome judia, a fome escraviza, a fome mata. Aquele jovem não tinha forças para se reerguer. Ninguém estava disposto a ajudá-lo. Mesmo implorando um pouquinho da ração dos porcos, nem isso conseguia, pois ninguém lhe dava nada. E nesta sua reflexão, ele lembrou dos trabalhadores da casa de seu pai, que independente do salário que ganhavam, tinham alimento com fartura. Tomou uma decisão: é para lá que eu vou. E apesar da fome e da fragilidade física, encontrou forças para se levantar e tomar o caminho de volta. Confissão e arrependimento. Pensou ele: quando chegar na presença de meu pai, quero dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aquele jovem estava disposto a confessar o seu pecado, que não era oculto, mas que todos já tinham conhecimento do fato. Estava profundamente arrependido, pois a fome e o isolamento social, ou melhor dizendo, o desprezo social, tinham lhe dado uma importante lição. O caminho da vaidade pode ser a estrada do abismo que leva à perdição. O salmista Davi, no Salmo 51, nos versos 3 e 4, ele fala a respeito dessa situação. Quando ele também estava passando por uma crise muito grande, a crise do pecado, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Naquele momento, aquele jovem teve um gesto de humildade. E a palavra de Deus nos ensina, Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O que mais lhe queria dizer ao pai, o que mais estava na sua cabeça, na sua mente? Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Gesto de humildade. Reconhecer as nossas fraquezas e debilidades é reconhecer que necessitamos da ajuda de outros. Reconhecimento de pecados através da consciência de pecado significa reconhecer que eu preciso do perdão de Jesus. E conforme o que já havia decidido, aquele jovem levantou-se e foi ao encontro do pai. Não tinha ele a ideia da reação do pai. Porém, este era o único caminho para sair daquela crise: voltar para casa. Chegando ele próximo à casa de seu pai, antes de fazer a confissão que havia prometido, no verso 18, aquele pai, sem levar em consideração a situação caótica em que o filho se encontrava, em traje emporcalhado, sujo, maltrapilho, há tempo não tomava banho, não cortava o cabelo, não fazia barba, etc. O que aconteceu? No verso 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Naturalmente, aquele jovem ficou surpreso com a atitude do pai. Foi uma reação que o filho não esperava, ou seja, esperava menos. O pai não parou por aí. Nos versos 22, 23 e 24 está escrito: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que aconteceu com aquele jovem é o que o mundo pode oferecer àqueles que a ele se entregam.
um estado de miserabilidade espiritual e até física. Portanto, nessas 3 parábolas do capítulo 15, Jesus enfatizou a seguinte questão a respeito do reino de Deus. A porta da salvação está aberta para os que estão fora. O filho pródigo, em tempo, teve a oportunidade de voltar. Só que esta oportunidade é para hoje, no contexto de hoje. Amanhã não há garantias de entrada. Outra coisa, esta porta aberta por Jesus Cristo é somente para a entrada. Não é para a entrada e saída. Assim como o lugar daquele moço da parábola era na casa de seu pai, e seguindo esta mensagem ilustrativa, o lugar do crente é na casa de Deus e não na casa do mundo. No terreno espiritual não há lugar para 2 casas. Ou você se encontra num lugar, ou está localizado em outro lugar, pois ninguém pode servir a 2 senhores. Seguindo a lição dada por esta parábola, concluímos que a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis àqueles que, pela confissão de seus pecados, seguido por um arrependimento verdadeiro, podem chegar-se à presença do Pai pela intermediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao entregar suas vidas ao senhorio do Pai, recebe dele o perdão para os seus pecados, como a plena justificação para gozar a paz com Deus e, por fim, a vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isto significa que, ao confessarmos os nossos pecados, face a um arrependimento sincero de alma e coração, fica restabelecida a nossa comunhão com Deus, sem nenhum empecilho ou impedimento. Se temos comunhão com Deus, consequentemente temos paz com Deus. Isto é o prazer de Deus, isto é o deleite de Deus. Deus tem prazer em nos perdoar, assim como aquele pai teve prazer em receber de volta o seu filho. Deus tem muito prazer em nos receber através da confissão de nossos pecados. Pois aquele que diz que não tem pecado não está falando a verdade, diz a palavra de Deus. Afinal de contas, para que Deus nos criou? Ele nos criou para louvor de sua glória. Não é isso? Estamos aqui neste mundo para isso. Para louvor de sua glória. Este é o deleite de Deus. Assim foi a alegria daquele pai que teve seu filho de volta. Diante dessas verdades, concluímos que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende e entrega totalmente sua vida nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus para que no céu haja motivo de alegria? Como na parábola da ovelha perdida, quando Jesus disse: há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que pelo resto do povo, pelos 99 que não necessitam de arrependimento. Está nesse capítulo. Ao ouvir a mensagem do Senhor, e se há alguém desviado dos caminhos de Deus, no mundo tentando conseguir uma migalha das alfarrobas do mundo, hoje a porta está aberta. E se você por ela entrar, com certeza haverá júbilo no céu. Irmãos, não devemos estar acondicionados pela nossa cultura religiosa de que a nossa santificação está fundamentada simplesmente ao nosso bom e fiel desempenho e também ao nosso bom e fiel comportamento na igreja local. Nada de errado com isso. Mas é bom lembrar, quem faz a nossa avaliação é Deus. O homem vê o exterior e Deus vê o coração.
Nossos pecados ocultos não podem ser vistos ou testemunhados pelas pessoas, como também não podem ser censurados pelo governo da igreja sem a devida prova, ou seja, o fato comprovado. Mas não podem ser escondidos de Deus, que a tudo vê. Sua onisciência é um dos seus atributos. Intenções impuras e maus desígnios do coração, embora não possam ser vistos pelos homens, mas não podem ser escondidos aos olhos de Deus. Confissão de pecados, recebendo de Deus o perdão que não merecemos, fruto de sua dádiva misericordiosa, trará aos nossos corações a paz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu me farás ver os caminhos da vida, pois na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Como o pai do filho pródigo se regozijou ao ter seu filho de volta e houve festa naquela casa, Deus também se alegrará com a nossa confissão. Há júbilo no céu quando um pecador se arrepende e busca o perdão de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não devemos ter vergonha de confessar a Deus os nossos erros e pecados, para que os anjos no céu tenham motivo para se alegrar. Obrigado. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela nossa vida. Obrigado por tudo que nos tem dado e nos tem feito. Quero pedir, Senhor, que abençoe os irmãozinhos da nossa igreja, teus servos, teus filhos, que apesar dessa situação indesejável, Senhor, possamos permanecer unidos em oração, unidos com Cristo, unidos com o Pai, unidos na fé, como irmãos em Cristo Jesus. Por quem pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Obrigado.